Em uma pequena cidade, uma menina mendiga vive pedindo moedas aos moradores devido à sua extrema necessidade. Um dia, quando estava prestes a entrar em uma rua, ela vê de longe um homem rico, famoso na cidade, conversando sobre um plano tão cruel e sinistro que até mesmo ela, com seus 6 anos, conseguiu sentir a gravidade da situação. De repente, ela se aproxima dele com inocência e pergunta por que ele queria fazer algo tão cruel assim. É quando ele entra em choque ao perceber que ela escutou tudo. Inicialmente, ele a ignora, mas entra em desespero com a possibilidade de ela contar para outras pessoas. Então, em outro dia, ele procura a pequena menina e oferece um bolinho a ela. Mesmo sabendo que ele nunca faria isso, ela tem muita fome. Quando está prestes a aceitar e comer, um cavalo branco surge correndo com urgência para impedir antes que seja tarde demais. O que acontece a seguir é inacreditável. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado, vamos voltar à nossa história. O sol da manhã despontava entre as nuvens escuras que pairavam sobre as ruas de pedra da pequena cidade de Vale Sereno. Sofia, uma menina de apenas 6 anos, caminhava descalça pelas calçadas irregulares, seus olhos castanhos brilhando com uma curiosidade que nem mesmo a fome conseguia apagar. Suas roupas desgastadas contavam a história de uma infância marcada pela necessidade, mas seu sorriso tímido ainda carregava a doçura genuína da inocência. Naquela manhã de terça-feira, ela havia escolhido a esquina mais movimentada da Rua das Flores como seu posto de trabalho. Era ali que os homens de terno apressados passavam a caminho de seus escritórios, onde as senhoras elegantes carregavam bolsas caras e onde as moedas ocasionalmente brilhavam em suas pequenas mãos estendidas. Sofia sabia que cada centavo fazia diferença entre passar fome ou conseguir um pedaço de pão na padaria do Sr. Manuel. Ela se posicionou estrategicamente próxima ao banco de madeira, onde frequentemente se sentavam pessoas, enquanto esperavam o ônibus. Seu método era simples e eficaz. Um sorriso doce, olhos suplicantes e palavras gentis. "Uma moedinha, por favor?", sussurrava com sua voz cristalina, tocando levemente o braço das pessoas que passavam. O movimento da manhã estava intenso quando 2 homens bem vestidos se aproximaram do banco. Sofia imediatamente reconheceu um deles, o Sr. Augusto Monteiro, o homem mais rico da cidade, dono da maior farmácia da região. Seus cabelos grisalhos eram perfeitamente penteados, e seu terno azul marinho irradiava autoridade e poder. Ao seu lado estava um homem mais jovem, de aparência nervosa, que olhava constantemente ao redor, como se temesse ser observado. Sofia se escondeu atrás de uma coluna de sustentação do toldo da loja ao lado, instintivamente percebendo que algo importante estava acontecendo. Sua curiosidade natural, que sempre a levava a observar tudo ao seu redor, fez com que ela permanecesse imóvel, ouvindo atentamente. "Precisamos agir rapidamente", murmurou Augusto, sua voz grave, carregada de urgência. "Os novos medicamentos infantis chegam na próxima semana. É nossa janela de oportunidade." O homem mais jovem se mexeu desconfortavelmente no banco. "Senhor Monteiro, tem certeza de que isso é necessário? Estamos falando de crianças." Augusto riu baixinho, um som que fez um arrepio percorrer a espinha de Sofia. "Meu caro Ricardo, você não entende nada sobre negócios. Quando adicionarmos essas substâncias nos remédios para tosse e vitaminas infantis, criaremos uma dependência sutil. As crianças vão sempre precisar de mais, os pais vão sempre comprar mais, e nossos lucros vão triplicar em 6 meses. O coração de Sofia bateu mais rápido.
Mesmo com sua pouca idade, ela compreendia instintivamente que machucar crianças era algo terrível. Suas mãozinhas tremeram enquanto ela continuava escondida, absorvendo cada palavra daquela conversa assustadora. Mas e se alguém descobrir? Perguntou Ricardo, sua voz traindo o nervosismo. Quem vai descobrir? Retrucou Augusto com arrogância. Sou o maior contribuinte desta cidade. Financio escolas, hospitais, a própria prefeitura. Ninguém ousaria questionar meus métodos. Sofia engoliu em seco. Ela havia ouvido histórias sobre crianças doentes, sobre remédios que não funcionavam, sobre famílias que gastavam tudo o que tinham tentando curar seus filhos. A conexão entre essas histórias e a conversa que acabara de presenciar formou-se em sua mente como peças de um quebra-cabeças terrível. Os dois homens se levantaram e Augusto ajeitou o terno com um movimento elegante. Lembre-se, Ricardo, nenhuma palavra para ninguém. Nossa reunião nunca aconteceu. Quando começaram a se afastar, algo dentro de Sofia se moveu. Talvez fosse sua fome daquele dia, talvez fosse a necessidade genuína, ou talvez fosse o destino conspirando para que a verdade viesse à tona. Ela saiu de seu esconderijo e correu em direção a Augusto. Senhor, uma moedinha, por favor, pediu com sua voz doce, estendendo a pequena mão. Augusto parou e olhou para ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele rebuscou no bolso e colocou algumas moedas em sua mão. Tome, criança. Sofia olhou diretamente nos olhos dele. E com a sinceridade brutal que apenas as crianças possuem, fez a pergunta que mudaria tudo. Tio, por que você quer fazer mal para as outras crianças? O mundo pareceu parar. O silêncio que se seguiu à pergunta de Sofia pareceu durar uma eternidade. Augusto Monteiro, o homem mais poderoso de Vale Sereno, ficou completamente paralisado, seus olhos se arregalando em choque absoluto. A cor fugiu de seu rosto, deixando-o pálido como papel. Suas mãos, antes firmes e seguras, começaram a tremer imperceptivelmente. Ricardo, que havia parado alguns metros à frente, voltou-se confuso ao perceber que seu chefe havia ficado para trás. Senhor Monteiro, chamou, aproximando-se novamente. Sofia continuava ali, pequena e frágil, segurando as moedas em uma mão enquanto a outra permanecia estendida. Seus olhos castanhos, grandes e inocentes, fitavam Augusto com uma curiosidade genuína, como se realmente esperasse uma resposta para sua pergunta. Para ela, era uma questão simples. Nascida da pureza de coração que ainda não havia sido tocada pela maldade do mundo. Eu não sei do que você está falando, criança. Augusto conseguiu balbuciar, sua voz saindo mais aguda do que o normal. Ele olhou rapidamente ao redor, verificando se alguém mais havia ouvido a pergunta devastadora. Mas eu escutei o senhor falando, insistiu Sofia com a honestidade brutal das crianças. O senhor disse que ia colocar algo nos remédios das crianças para elas ficarem sempre doentes. O coração de Augusto disparou. Como era possível que aquela menina insignificante, uma mendiga de rua, tivesse ouvido sua conversa? Ele havia sido tão cuidadoso, escolhido um local aparentemente seguro. Sua mente começou a trabalhar freneticamente, calculando os riscos, as possíveis consequências. Ricardo se aproximou mais, seus olhos alternando entre o chefe e a menina. Do que ela está falando? Perguntou, sua voz carregada de nervosismo crescente. Nada importante. Augusto respondeu rapidamente, tentando recuperar a compostura. Apenas fantasias de criança. Ele se abaixou para ficar na altura de Sofia, forçando um sorriso que não conseguia esconder o pânico em seus olhos. Você deve ter ouvido errado, pequena. Adultos falam sobre muitas coisas que crianças não entendem. Sofia franziu a testa.
sua intuição infantil detectando algo errado no tom de voz do homem. Mas eu entendi, sim. Você disse que as crianças iam ficar dependentes e que você ia ganhar muito dinheiro. As palavras da menina atingiram Augusto como socos no estômago. Cada sílaba pronunciada com inocência era uma ameaça mortal a seu império, a seus planos, a toda a sua vida. Décadas de construção de reputação, poder e riqueza poderiam desmoronar por causa de uma criança de 6 anos. Escute bem, disse ele, tentando manter a voz calma enquanto se aproximava mais de Sofia. Você é muito nova para entender essas coisas. Às vezes, quando crescemos, falamos sobre situações imaginárias, como histórias. Não era real, mas parecia real, Sofia respondeu, inclinando a cabeça com curiosidade. E você parecia bravo quando falava sobre isso. Ricardo começou a suar, percebendo a gravidade da situação. Ele sabia que, se aquela conversa vazasse, ambos enfrentariam consequências devastadoras. Senhor Monteiro, talvez devêssemos... Cale-se, Augusto murmurou entre dentes, sem tirar os olhos de Sofia. Sua mente trabalhava ferozmente, buscando uma solução. Como silenciar uma criança sem levantar suspeitas? Como garantir que ela nunca contasse o que havia ouvido? Nesse momento, um som de cascos ecoou pelas pedras da rua. Um magnífico cavalo branco se aproximava, montado por um dos funcionários de Augusto. O animal, de nome Zeus, era conhecido por toda a cidade por sua beleza e inteligência excepcional. Pertencia a Augusto há mais de 10 anos e era tratado como uma joia rara. Zeus diminuiu o passo ao se aproximar do grupo, seus olhos escuros e inteligentes parecendo captar atenção no ar. O cavalo olhou diretamente para Sofia e algo estranho aconteceu. Seus olhos pareceram reconhecê-la. Durante suas caminhadas pela cidade, Zeus havia visto aquela menina muitas vezes. Sempre nas esquinas, sempre com fome, sempre gentil com todos que passavam. Zeus, Augusto chamou, tentando desviar a atenção. Que bom que chegou. O funcionário desceu do cavalo. Senhor Monteiro, o senhor pediu para buscá-lo às 9 horas. Sim, sim, Augusto respondeu distraidamente, seus olhos ainda fixos em Sofia. Vamos embora. Sofia se aproximou do cavalo, estendendo sua pequena mão para acariciar o focinho macio. Zeus abaixou a cabeça, permitindo o carinho. Era como se animal e criança compartilhassem uma conexão inexplicável, uma compreensão mútua que transcendia palavras. Que cavalo bonito! Sofia murmurou, seus olhos brilhando de admiração genuína. Zeus permaneceu imóvel, permitindo que ela continuasse o carinho. Augusto observou a cena com crescente desconforto. Até mesmo seu próprio cavalo parecia estar do lado da menina. Vamos, Zeus, ordenou, sua voz mais áspera que o normal. Enquanto se afastavam, Augusto olhou por cima do ombro uma última vez. Sofia ainda estava ali, acenando gentilmente, mas seus olhos não mostravam mais a inocência despreocupada. Havia algo diferente neles agora, uma compreensão profunda que o aterrorizava. A semente do medo havia sido plantada em ambos os lados, e Vale Sereno nunca mais seria a mesma. A noite caiu sobre Vale Sereno como um manto pesado, mas para Augusto Monteiro, o escuro trouxe apenas tormento. Em sua luxuosa mansão no alto da colina, ele caminhava de um lado para outro em seu escritório, incapaz de encontrar paz. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente como um eco perturbador. Por que você quer fazer mal para as outras crianças? Cada vez que fechava os olhos, via o rosto angelical da menina, seus olhos castanhos cheios de uma inocência que o assombrava. Como uma criança de rua, faminta e abandonada, havia conseguido abalar os alicerces de seu mundo tão completamente?
Augusto parou diante da janela que dava vista para a cidade, suas mãos tremendo enquanto segurava um copo de uísque. Ela é apenas uma criança, murmurou para si mesmo, tentando se convencer. Uma mendiga sem importância. Quem acreditaria nela? Mas a dúvida persistia, corroendo sua confiança como ácido. Vale Sereno era uma cidade pequena, onde fofocas se espalhavam como fogo em palha seca. Se Sofia começasse a contar sua história, mesmo que apenas algumas pessoas acreditassem inicialmente, a suspeita poderia se espalhar. E suspeitas, Augusto sabia muito bem, tinham o poder de destruir impérios. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Sofia encontrava abrigo sob a marquise abandonada de uma antiga loja de tecidos. Enrolada em um cobertor rasgado que havia encontrado no lixo, ela também não conseguia dormir. Suas pequenas mãos ainda seguravam as moedas que Augusto lhe havia dado, mas elas pareciam pesadas agora, carregadas de um significado que ela não conseguia compreender completamente. A conversa que havia presenciado se repetia em sua mente. Mesmo com apenas 6 anos, Sofia possuía uma intuição aguçada que a fazia perceber quando algo estava terrivelmente errado. Ela havia crescido nas ruas, desenvolvendo um instinto de sobrevivência que a alertava para perigos. E todos os seus sentidos gritavam que aquele homem representava uma ameaça, não apenas para ela, mas para muitas outras crianças. Remédios que fazem mal, sussurrou para si mesma, abraçando o cobertor com mais força. Sofia conhecia outras crianças que às vezes ficavam doentes, cujos pais trabalhavam duro para comprar medicamentos caros na farmácia do Sr. Augusto. A ideia de que esses remédios poderiam estar fazendo mais mal do que bem a deixava com o estômago embrulhado. Na mansão, Augusto finalmente se jogou em sua poltrona de couro, o copo de uísque já vazio ao lado. Sua mente calculista começou a trabalhar, desenvolvendo estratégias. Precisava encontrar uma maneira de neutralizar a ameaça que Sofia representava, mas como fazer isso sem levantar suspeitas? A primeira opção que lhe veio à mente foi a mais direta: desacreditar a menina antes mesmo que ela pudesse falar. Augusto conhecia a natureza humana melhor do que ninguém. Sabia como as pessoas viam crianças de rua, como problemáticas, mentirosas, desesperadas por atenção. Se ele plantasse as sementes certas nos ouvidos certos, poderia construir uma narrativa onde Sofia seria vista como uma criança perturbada que inventava histórias fantásticas. Ela precisa ser vista como não confiável, murmurou, seus olhos brilhando com uma frieza calculista. Uma criança que inventa histórias para conseguir atenção e dinheiro. Augusto pegou seu telefone e começou a fazer ligações discretas. Primeiro, para o delegado da cidade, um homem que devia favores e financiamento para várias de suas campanhas. Depois, para o diretor da escola municipal, cuja instituição recebia doações generosas de sua fundação. Por fim, para alguns comerciantes influentes do centro da cidade. A cada ligação, Augusto plantava cuidadosamente sua versão dos fatos. Havia uma criança de rua que estava se tornando problemática, inventando histórias sobre pessoas respeitáveis da cidade, possivelmente tentando chantagear cidadãos de bem. Era preciso tomar cuidado com ela, não acreditar em suas palavras, talvez até mesmo considerar enviá-la para alguma instituição onde pudesse receber ajuda adequada. Enquanto Augusto tecia sua teia de manipulação, Sofia permanecia acordada sob a marquise, olhando para as estrelas através das nuvens que se moviam lentamente pelo céu. Uma memória distante surgiu em sua mente. Sua mãe, que havia partido quando ela tinha apenas 4 anos, costumava dizer que as estrelas eram como guardiões silenciosos, observando e protegendo aqueles que mais precisavam. Mamãe,
sussurrou para o céu noturno. O que eu devo fazer? Como se em resposta à sua pergunta, o som distante de cascos ecoou pelas ruas vazias. Sofia se sentou, reconhecendo imediatamente o ritmo particular da caminhada de Zeus. O magnífico cavalo branco apareceu na esquina, aparentemente sem cavaleiro, caminhando livremente pelas ruas. Zeus parou diante da marquise, onde Sofia se abrigava, seus olhos inteligentes encontrando os dela na penumbra. O animal se aproximou lentamente, baixando a cabeça em um gesto que parecia quase humano de compaixão e compreensão. Oi, Zeus, Sofia sussurrou, estendendo a mão para acariciar o focinho macio. Você também não consegue dormir? O cavalo permaneceu ali por longos minutos, como se oferecendo companhia silenciosa à menina solitária. Havia algo em seus olhos que sugeria uma inteligência profunda, uma compreensão que ia além do que seria normal para um animal. De alguma forma, naquele momento de conexão silenciosa entre a criança e o cavalo, ambos pareciam compartilhar um pressentimento. Dias difíceis estavam por vir, e eles precisariam um do outro mais do que imaginavam. Quando Zeus finalmente se afastou, desaparecendo na escuridão da madrugada, Sofia finalmente conseguiu adormecer. Mas seus sonhos foram povoados por imagens perturbadoras, crianças doentes, remédios que brilhavam sinistros na escuridão e olhos frios que a observavam das sombras. A guerra silenciosa havia começado, e ambos os lados se preparavam para o que estava por vir. O amanhecer trouxe consigo uma mudança sutil, mas perceptível, na atmosfera de Vale Sereno. Sofia acordou com os primeiros raios de sol tocando seu rosto, sem saber que durante a madrugada, enquanto dormia sob a marquise, sua reputação estava sendo sistematicamente destruída pelas ligações estratégicas de Augusto. Ela se levantou, dobrou cuidadosamente o cobertor rasgado e iniciou sua rotina matinal. Primeiro, tentaria encontrar algo para comer nos lixos atrás da padaria do Sr. Manuel. Depois, se dirigiria à fonte da praça central para se lavar um pouco. Por fim, escolheria sua esquina do dia para pedir algumas moedas. Ao se aproximar da padaria, Sofia notou que o Sr. Manuel, geralmente gentil e disposto a lhe dar um pão amanhecido, a observava com uma expressão diferente. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia identificar completamente, uma mistura de desconfiança e preocupação que a deixou desconfortável. Bom dia, Sr. Manuel, disse com sua voz doce habitual, aproximando-se da porta dos fundos. Manuel hesitou antes de responder, suas mãos nervosamente limpando o avental coberto de farinha. Sofia, ouvi dizer que você anda inventando histórias sobre pessoas da cidade. A menina piscou, confusa. Que histórias? Senhor Manuel, coisas sobre o Senhor Augusto, nossa pessoa mais respeitável. Manuel evitou o olhar direto. Criança, você não deveria espalhar mentiras sobre quem te ajuda. O Senhor Augusto faz muito bem para nossa cidade. Mas eu não menti, Sofia respondeu, sua voz carregada de sinceridade. Eu escutei ele falando sobre fazer mal para as crianças com os remédios. Manuel balançou a cabeça com tristeza. Vê, exatamente esse tipo de fantasia. Sofia, você é uma menina boa, mas às vezes as crianças inventam coisas quando estão com fome ou precisando de atenção. As palavras atingiram Sofia como um balde de água fria. Ela havia conhecido Manuel desde que conseguia se lembrar, e ele sempre fora gentil com ela. Ver desconfiança em seus olhos a machucava mais do que a fome física. Eu não inventei nada, insistiu, lágrimas começando a se formar em seus olhos castanhos. Olha, eu vou te dar um pão hoje, Manuel disse, sua voz suavizando um pouco. Mas prometa que vai parar com essas histórias. Está bem?
Elas podem te trazer problemas sérios. Sofia pegou o pão com mãos trêmulas, murmurando um obrigada, quase inaudível. Enquanto se afastava, sentia o peso do olhar de Manuel em suas costas. Um olhar que não era mais de compaixão, mas de suspeita cautelosa. A caminhada até a Praça Central revelou que a conversa com o padeiro não havia sido um caso isolado. Dona Eulália, que vendia flores na esquina da igreja, desviou os olhos quando Sofia passou. O senhor Carlos, do jornal, que às vezes lhe dava algumas moedas, fez questão de atravessar a rua para evitá-la. Na fonte da praça, enquanto lavava o rosto e as mãos, Sofia ouviu fragmentos de conversas que a gelaram até os ossos. Menina está ficando problemática, inventando histórias sobre o senhor Augusto. Talvez precise de ajuda profissional. Crianças de rua, às vezes, desenvolvem esses comportamentos. As palavras flutuavam no ar como veneno, cada uma delas perfurando seu coração infantil. Sofia começou a compreender, com a clareza dolorosa que apenas as crianças possuem, que algo terrível estava acontecendo. Alguém estava espalhando mentiras sobre ela, transformando sua verdade em fantasia. Durante a manhã, à medida que tentava pedir algumas moedas em sua esquina habitual, a mudança de comportamento das pessoas se tornou ainda mais evidente. Transeuntes, que antes pelo menos reconheciam sua presença, agora a ignoravam completamente ou a olhavam com desconfiança aberta. "Por favor, uma moedinha", pediu a uma senhora elegante que passava. A mulher parou e a encarou com uma expressão de desdém. "Você não é aquela menina que anda inventando histórias sobre pessoas respeitáveis da cidade?" Sofia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. "Eu não inventei nada, senhora. Eu só... Não quero ouvir suas mentiras", a mulher interrompeu, acelerando o passo. "Crianças como você deveriam estar numa instituição, aprendendo a se comportar adequadamente." As horas passaram lentamente, cada rejeição cortando mais fundo em sua alma. Sofia havia enfrentado a fome, o frio, a solidão, mas nunca havia experimentado algo tão devastador quanto ter sua palavra, sua única posse verdadeira, questionada e desacreditada. No final da tarde, exausta física e emocionalmente, ela se sentou nos degraus da igreja, observando o movimento da cidade diminuir. Foi então que viu Zeus se aproximando pela rua principal, dessa vez com Augusto montado em suas costas. O homem rico cavalgava com postura ereta, um sorriso satisfeito brincando em seus lábios. Seus olhos encontraram os de Sofia, e por um momento ela viu algo neles que a fez tremer, uma satisfação cruel, como se ele soubesse exatamente o que havia acontecido com ela durante o dia. Zeus, por outro lado, demonstrou uma reação completamente diferente. O cavalo diminuiu o passo ao passar pela igreja, seus olhos inteligentes se fixando em Sofia com o que parecia ser preocupação genuína. Ele relinchou suavemente, um som que parecia carregar compaixão. "Ande." "Zeus", Augusto comandou rispidamente, mas o cavalo hesitou, continuando a olhar para a menina. "Eu disse, ande." Augusto repetiu, sua voz mais dura. Relutantemente, Zeus obedeceu, mas continuou olhando para trás, até que Sofia desapareceu de sua vista. Sozinha nos degraus da igreja, Sofia finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Ela estava começando a entender que enfrentava algo muito maior e mais perigoso do que imaginara inicialmente. Não se tratava apenas de um segredo terrível que havia descoberto. Era uma batalha entre sua palavra e o poder de um homem que controlava a cidade inteira. Mas mesmo em meio ao desespero, uma centelha de determinação brilhava em seus olhos castanhos. Ela sabia o que havia ouvido, sabia que outras crianças estavam em perigo, e essa certeza era a única coisa que ninguém poderia tirar dela. A guerra havia começado oficialmente, e Sofia estava sozinha contra o mundo.
Na manhã seguinte, enquanto Sofia caminhava pelas ruas, já familiarizada com os olhares de desconfiança, uma voz gentil a chamou pelo nome. Ela se virou e viu uma mulher de aproximadamente 40 anos, com cabelos castanhos presos em um coque desalinhado e olhos azuis cheios de bondade. Era Helena Santos, professora da escola municipal e conhecida por toda a cidade por seu coração generoso. Sofia, querida, Helena chamou, aproximando-se com passos apressados. Você está bem? Ouvi algumas coisas preocupantes sobre você. A menina hesitou, seus instintos de sobrevivência alertando-a para ser cautelosa. Nas últimas 48 horas, havia aprendido dolorosamente que nem sempre as pessoas eram o que pareciam. Mas havia algo nos olhos de Helena que era diferente, uma genuína preocupação que não carregava julgamento. Eu estou bem, professora Helena, Sofia respondeu quietamente, baixando os olhos. Helena se ajoelhou para ficar na altura da menina, estudando seu rosto cansado e os sinais óbvios de que ela havia chorado durante a noite. Sofia, você sabe que pode confiar em mim, não sabe? Eu trabalho com crianças há mais de 15 anos. Sei quando uma criança está assustada. As defesas cuidadosamente construídas de Sofia começaram a se desfazer. Havia muito tempo que alguém não falava com ela daquela forma, com respeito genuíno e preocupação real. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Professora, se eu contar uma coisa muito importante, a senhora vai acreditar em mim? Perguntou, sua voz trêmula. Sempre acredito nas crianças quando elas falam a verdade. Helena respondeu sem hesitação. E tenho um pressentimento de que você sempre fala a verdade. Foi então que Sofia desabou. Sentada no banco da praça ao lado de Helena, ela contou tudo, desde a conversa que ouvira entre Augusto e Ricardo até a pergunta inocente que fizera, passando pela mudança súbita no comportamento das pessoas da cidade. Helena escutou cada palavra com atenção crescente, seu rosto refletindo o horror e indignação. Meu Deus, Helena murmurou quando Sofia terminou. Isso é monstruoso. Se for verdade, centenas de crianças podem estar em perigo. É verdade, professora? Eu juro que é verdade, Sofia insistiu, agarrando a mão de Helena. Helena olhou nos olhos da menina e viu apenas sinceridade pura. Durante seus anos como educadora, havia desenvolvido um instinto apurado para detectar mentiras infantis. Sofia não estava mentindo. Cada palavra que saía de sua boca carregava o peso da verdade absoluta. Eu acredito em você, querida, Helena disse firmemente, e vamos fazer algo sobre isso. Nos dias seguintes, Helena se tornou o anjo da guarda de Sofia. Ela a levou para sua pequena casa, deu-lhe banho, roupas limpas e comida quente. Por alguns dias preciosos, Sofia experimentou algo que havia esquecido existir, o calor de um lar verdadeiro. Helena também começou a investigar discretamente. Usando seus contatos na escola e na comunidade, ela tentou confirmar os detalhes da história de Sofia. Conversou com pais cujos filhos haviam tido problemas de saúde persistentes. Notou padrões estranhos em medicamentos prescritos e começou a formar um quadro preocupante. Há algo muito errado acontecendo. Ela confidenciou a Sofia durante uma tarde, enquanto preparavam o jantar juntas. Muitas crianças na minha escola têm reclamado de sintomas estranhos depois de tomar remédios da farmácia do Sr. Augusto. Sofia se sentiu validada e esperançosa pela primeira vez em dias. Finalmente, alguém não apenas acreditava nela, mas estava disposto a agir. Helena decidiu que precisava de evidências mais concretas antes de fazer qualquer acusação formal. Ela planejou visitar a farmácia de Augusto, fazer perguntas discretas
Talvez até mesmo tentar obter amostras de alguns medicamentos para análise independente. Mas Augusto Monteiro não havia chegado onde estava sendo descuidado. Ele tinha olhos e ouvidos por toda a cidade, e a súbita aproximação de Helena com Sofia não passou despercebida. Informações chegaram até ele rapidamente. A professora estava abrigando a menina, fazendo perguntas, investigando. Uma noite, o telefone de Helena tocou. A voz do outro lado era fria, calculista e aterrorizantemente calma. Professora Santos? Aqui é Augusto Monteiro. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Senhor Monteiro, em que posso ajudá-lo? Ouvi dizer que você está cuidando de uma criança problemática. A pequena Sofia. Ela não é problemática, Helena respondeu, tentando manter a voz firme. É apenas uma criança que precisa de ajuda. Professora Santos. A voz de Augusto ganhou um tom perigosamente suave. Você é uma educadora valorosa e eu respeito muito seu trabalho, tanto que minha fundação doa mensalmente uma quantia substancial para sua escola. Helena engoliu em seco, sabendo exatamente para onde aquela conversa estava se dirigindo. Seria uma pena, Augusto continuou, se essa doação precisasse ser reavaliada, especialmente considerando os tempos difíceis que vivemos. Imagino quantas crianças seriam prejudicadas se a escola perdesse esse financiamento. Quantos professores perderiam seus empregos? O silêncio que se seguiu era carregado de ameaça. Helena olhou para o quarto onde Sofia dormia pacificamente pela primeira vez em semanas, e seu coração se partiu. Você está me chantageando, ela sussurrou. Estou protegendo nossa comunidade de influências destrutivas. Augusto corrigiu. Crianças como Sofia precisam de ajuda profissional, não de pessoas bem-intencionadas que acreditam em suas fantasias. Estou organizando para que ela seja transferida para uma instituição apropriada, onde receberá o cuidado adequado. Ela não está mentindo, Helena insistiu, mas sua voz já carregava o desespero da derrota. E professora Santos, você tem 24 horas para tomar a decisão certa, pela escola, pelos seus colegas, pelas centenas de crianças que dependem dessa instituição. A ligação foi encerrada, deixando Helena sozinha com o peso de uma escolha impossível. Ela olhou novamente para o quarto de Sofia, lágrimas silenciosas rolando por seu rosto. Como poderia escolher entre salvar uma criança e salvar centenas? Como poderia abandonar Sofia sabendo que a menina falava a verdade, mas também como poderia permitir que toda uma escola fosse destruída? A madrugada a encontrou ainda acordada, lutando com a decisão mais difícil de sua vida. O amanhecer trouxe consigo uma atmosfera pesada na pequena casa de Helena. Sofia acordou com o cheiro do café matinal e o som familiar dos passos da professora na cozinha. Mas algo estava diferente. Havia uma tensão no ar que ela não conseguia identificar. Uma mudança sutil que fez seu estômago se apertar de ansiedade. Bom dia, professora Helena, disse alegremente, entrando na cozinha com o cabelo ainda bagunçado do sono. Helena se virou, e Sofia imediatamente notou os olhos vermelhos e inchados, sinais óbvios de uma noite sem sono. A professora tentou forçar um sorriso, mas não conseguiu esconder completamente a dor que carregava. Bom dia. Querida, Helena respondeu, sua voz ligeiramente rouca. Sente-se, precisamos conversar. Sofia sentiu um frio na barriga. Durante seus anos nas ruas, havia desenvolvido um instinto aguçado para pressentir quando algo ruim estava prestes a acontecer. Aquele tom de voz, aquela expressão facial, ela havia visto tudo isso antes, sempre precedendo momentos de abandono e rejeição. Sofia, Helena começou, sentando-se à mesa e tomando as pequenas mãos da menina entre as suas.
Você sabe que eu acredito em você, não sabe? Você sabe que eu nunca duvidei da sua palavra. Sim, professora, Sofia respondeu cautelosamente, seus olhos castanhos estudando cada expressão no rosto de Helena. Às vezes, na vida, somos forçados a tomar decisões muito difíceis. Decisões que machucam nosso coração, mesmo quando sabemos que são necessárias. Helena lutou para encontrar as palavras certas, cada uma delas parecendo rasgar sua alma. Eu não vou poder cuidar de você por mais tempo. O mundo de Sofia desmoronou naquele instante. As palavras atingiram-na como um soco no estômago, roubando-lhe o ar dos pulmões. Mas por quê? Eu fiz alguma coisa errada? Não, querida, você não fez nada errado. Nunca. Helena segurou as mãos de Sofia com mais força, como se pudesse transferir sua dor através do toque. Mas há forças maiores em ação aqui, coisas que uma pessoa como eu não pode combater sozinha. Sofia começou a entender com a clareza terrível que apenas as crianças possuem. O Sr. Augusto falou com a senhora, não foi? Helena fechou os olhos, incapaz de mentir para aqueles olhos inocentes. Ele ameaçou a escola, Sofia. Se eu continuar te ajudando, ele vai retirar todo o financiamento. 200 crianças ficarão sem educação, 15 professores perderão seus empregos. Então eu tenho que ir embora para salvar as outras crianças, Sofia concluiu, sua voz pequena, mas surpreendentemente madura. Eu sinto muito, Helena sussurrou, lágrimas finalmente transbordando. Eu sinto muito por não ser corajosa o suficiente, por não ter poder suficiente para te proteger. Sofia permaneceu em silêncio por um longo momento, processando a informação. Depois, com uma força que impressionou Helena, ela apertou a mão da professora. Não fique triste, professora Helena. A senhora é uma pessoa boa. Eu entendo. Você não deveria ter que entender. Helena soluçou. Você é apenas uma criança. Deveria estar brincando, indo à escola, sendo protegida por adultos, não enfrentando monstros sozinha. Mas eu não estou completamente sozinha, Sofia disse, uma pequena fagulha de determinação brilhando em seus olhos. Eu tenho Zeus, Helena franziu a testa, confusa. Zeus, o cavalo do Sr. Augusto, ele é meu amigo. Ele entende quando as pessoas estão com medo ou tristes. Sofia se levantou, já aceitando seu destino com uma resignação que partiu o coração de Helena. Ele vai me ajudar. 2 horas depois, Sofia estava novamente nas ruas de Vale Sereno, carregando uma pequena mochila com algumas roupas que Helena havia insistido que levasse. A professora a acompanhou até a esquina, lutando contra cada fibra de seu ser que gritava para não deixá-la ir. Sofia, Helena disse, ajoelhando-se uma última vez para ficar na altura da menina. Prometa-me uma coisa. Se as coisas ficarem muito perigosas, se você sentir que está correndo risco real, fuja. Esqueça tudo isso e apenas fuja para algum lugar seguro. Eu prometo, professora Helena. Sofia abraçou a mulher que havia sido sua salvação temporária. E a senhora promete que vai ficar bem? Que vai continuar cuidando das outras crianças na escola? Eu prometo. Helena conseguiu dizer entre lágrimas. Sofia se afastou, caminhando de volta para o mundo que conhecia tão bem. As ruas frias, os olhares desconfiados, a luta constante pela sobrevivência. Mas agora ela carregava algo que não tinha antes. A certeza absoluta de que pelo menos uma pessoa acreditava nela, mesmo que não pudesse ajudá-la. Helena permaneceu na esquina até que Sofia desapareceu de vista. Então voltou para sua casa vazia, onde o cheiro de café e a sensação de lar ainda persistiam, mas onde o coração já não existia mais. Na escola, durante o dia,
Helena tentou ensinar suas aulas normalmente, mas seus alunos notaram que algo estava errado. Ela parecia distraída, triste, como se uma parte de sua alma tivesse sido arrancada. Durante o recreio, quando viu as crianças brincando e rindo, ela não conseguiu evitar pensar em Sofia, sozinha nas ruas, carregando um fardo que nenhuma criança deveria carregar. Naquela tarde, do outro lado da cidade, Augusto Monteiro recebeu a confirmação de que Helena havia cumprido sua parte do acordo. Um sorriso cruel brincou em seus lábios enquanto ele contemplava sua próxima jogada. Uma peça havia sido removida do tabuleiro, mas a ameaça principal ainda existia. Enquanto isso, Sofia encontrou abrigo em um beco próximo ao mercado central. Enrolada em um cobertor velho, ela olhava para o céu noturno e sussurrava para as estrelas. Mamãe, eu sei que a senhora está me protegendo de algum lugar. Eu vou ser forte. Eu vou proteger as outras crianças, mesmo que seja a última coisa que eu faça. O vento noturno carregou suas palavras pela cidade adormecida, e em algum lugar na escuridão, Zeus levantou a cabeça como se tivesse ouvido um chamado distante. A batalha estava longe de terminar, e agora Sofia estava mais sozinha do que nunca. Mas sua determinação apenas havia se fortalecido, temperada pela dor e pela compreensão de que alguns adultos, mesmo os bons, nem sempre podiam fazer a coisa certa. A guerra continuava, e a pequena guerreira estava pronta para a próxima fase. A segunda semana desde o encontro fatídico trouxe uma mudança dramática na estratégia de Augusto Monteiro. Após dias observando Sofia voltar às ruas e percebendo que sua campanha de descrédito não havia sido suficiente para silenciá-la completamente, ele chegou a uma conclusão aterrorizante. Palavras não seriam suficientes. Era hora de tomar medidas mais diretas e definitivas. Na solidão de sua mansão, durante as primeiras horas da madrugada, Augusto desenvolveu um plano que fez seu próprio sangue gelar. Ele caminhava de um lado para outro em seu escritório, os passos ecoando no mármore frio, enquanto sua mente calculista elaborava cada detalhe macabro. Ela tem que desaparecer, murmurou para si mesmo, parando diante da janela que dava vista para a cidade adormecida, mas tem que parecer natural, um acidente, uma tragédia inevitável de uma criança de rua. A ideia que se formou em sua mente era simples, mas eficaz. Sofia era conhecida por sua fome constante, por aceitar comida de qualquer pessoa que se mostrasse bondosa. Se ele oferecesse algo aparentemente inocente, mas cuidadosamente preparado, poderia resolver seu problema de uma vez por todas. Na manhã seguinte, Augusto fez sua primeira parada na confeitaria mais renomada da cidade. Dona Carmen, a proprietária, ficou visivelmente lisonjeada quando o homem mais poderoso de Vale Sereno entrou em sua pequena loja. "O senhor Monteiro! Que honra tê-lo aqui!" exclamou, limpando nervosamente as mãos no avental. "Dona Carmen, ouvi dizer que seus bolinhos de chocolate são os melhores da região." Augusto disse com um charme calculado. "Gostaria de levar alguns para uma ação de caridade que estou organizando." Claro, claro! Quantos o senhor gostaria?" "Uma dúzia será suficiente. E, por favor, embale-os individualmente. São para distribuir entre crianças necessitadas." Dona Carmen preparou os bolinhos com todo o cuidado, cada um embalado em papel colorido e decorativo. Augusto pagou generosamente e saiu da confeitaria com uma caixa que parecia conter presentes inocentes, mas que em sua mente já carregava um propósito sinistro. Sua próxima parada foi mais delicada. Na periferia da cidade, havia uma loja de suprimentos veterinários onde produtos químicos diversos podiam ser adquiridos discretamente. O proprietário, Sr. Raul, era conhecido por não fazer muitas perguntas desde que o pagamento fosse adequado,
Preciso de algo para um problema de pragas. Augusto explicou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Ratos, especificamente, algo eficaz. Senhor Raul assentiu, desaparecendo nos fundos da loja. Retornou com um pequeno frasco contendo um pó branco. Isso aqui resolve qualquer problema de roedores no Sr. Monteiro. Mas cuidado, é muito potente. Uma pequena quantidade é mais que suficiente. Perfeito? Augusto murmurou, guardando o frasco no bolso interno do paletó. De volta à sua mansão, Augusto trancou-se em seu escritório para a parte mais macabra de seu plano. Com luvas cirúrgicas, ele abriu cuidadosamente um dos bolinhos, criando uma pequena cavidade no centro. Mediu uma quantidade mínima do pó branco, o suficiente para ser letal. Mas não tanto que pudesse ser detectado facilmente em uma inspeção superficial. Zeus observava tudo através da janela do escritório. O cavalo inteligente havia desenvolvido o hábito de vagar pelos jardins da mansão durante a noite, e algo sobre o comportamento de seu dono o havia deixado inquieto. Havia uma mudança na atmosfera, uma energia sinistra que fazia todos os seus instintos animais se alertarem. Depois de contaminar cuidadosamente o bolinho e reselá-lo com precisão cirúrgica, Augusto decidiu testar a eficácia de sua criação. Levou o bolinho até uma área isolada de sua propriedade, onde sabia que ratos frequentemente apareciam em busca de comida. Deixou pequenos pedaços do bolinho espalhados pelo chão e se retirou para aguardar. Zeus o seguiu de longe, seus olhos inteligentes observando cada movimento com crescente agitação. Na manhã seguinte, Augusto retornou ao local e encontrou exatamente o que esperava. 3 pequenos roedores jaziam imóveis ao redor dos restos do bolinho. Seu teste havia sido um sucesso macabro. Perfeito! Sussurrou, mas suas palavras foram interrompidas por um relincho alto e agitado. Zeus estava a poucos metros de distância, observando a cena com o que parecia ser horror genuíno. O cavalo dançava nervosamente, seus olhos se alternando entre os animais mortos, e Augusto, que doceis, como se compreendesse exatamente o que havia acontecido e o que isso significava. Calma, Zeus, Augusto disse, mas havia algo em sua voz que não convenceu nem a si mesmo. São apenas ratos. Mas Zeus não se acalmou. O animal continuou agitado durante todo o dia, recusando-se a comer, andando em círculos em seu estábulo, como se soubesse que algo terrível estava sendo planejado. Durante a tarde, Augusto saiu pela cidade em uma missão de reconhecimento. Precisava localizar Sofia, estudar sua rotina, encontrar o momento perfeito para executar seu plano. Ele a encontrou em sua esquina habitual, próxima à fonte da praça central, pedindo moedas com a mesma doçura de sempre, aparentemente alheia ao perigo que se aproximava. Observando-a de longe, Augusto sentiu uma pontada de algo que poderia ter sido remorso, mas que rapidamente suprimiu. Ela cavou a própria cova, murmurou para si mesmo. Ninguém ameaça meu império e sai impune. Naquela noite, ele finalizou os detalhes de seu plano. Na manhã seguinte, se aproximaria de Sofia com seu sorriso mais bondoso, ofereceria o bolinho como um gesto de caridade, e então assistiria de longe enquanto seu problema se resolvia permanentemente. Zeus passou a noite inteira inquieto em seu estábulo. O cavalo parecia compreender, com a intuição aguçada dos animais, que sua amiga humana estava em perigo mortal. Ele relinchou baixinho para a lua, como se estivesse pedindo ajuda para as forças superiores. O que Augusto não sabia era que Zeus havia tomado uma decisão própria. O cavalo inteligente e leal não permitiria que nenhum mal acontecesse à pequena Sofia. Na manhã seguinte, ele estaria pronto para agir.
A armadilha estava armada, mas talvez o predador tivesse subestimado tanto a presa quanto o inesperado protetor que estava prestes a intervir. O destino de Sofia pendia por um fio, e apenas o amanhecer revelaria se a inocência poderia triunfar sobre a maldade calculista. O sol matinal começava a dourar as pedras antigas de Vale Sereno quando Augusto Monteiro saiu de sua mansão com o bolinho envenenado cuidadosamente guardado em uma pequena caixa de presente. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de nervosismo, mas de uma antecipação sinistra. Hoje, seu problema seria resolvido definitivamente. Ele havia escolhido caminhar até o centro da cidade, em vez de usar seu carro, para não chamar atenção desnecessária. O plano era simples: encontrar Sofia, aproximar-se com seu melhor sorriso beneficente, oferecer o presente como um gesto de caridade e então se afastar para observar de longe. Enquanto isso, Zeus sentiu uma agitação crescente em seu estábulo. O cavalo havia passado a noite quase sem dormir, seus instintos animais alertando-o para um perigo iminente. Quando viu Augusto saindo da mansão com aquela caixa, algo dentro dele se acionou como um alarme silencioso. Com uma inteligência que surpreendia até mesmo os tratadores mais experientes, Zeus conseguiu abrir a trava de seu estábulo, uma habilidade que havia desenvolvido secretamente ao longo dos anos. Ele saiu silenciosamente da propriedade, seguindo o Augusto de longe, mantendo-se nas sombras e becos para não ser notado. Sofia estava em seu local habitual próximo à fonte da praça central. Naquela manhã, ela parecia particularmente cansada. As noites ao relento estavam cobrando seu preço, e a fome constante havia se tornado um companheiro ainda mais insistente. Quando viu uma senhora idosa se aproximando, ela reuniu forças para seu pedido habitual. "Uma moedinha, por favor?" perguntou com sua voz doce, mas a mulher apenas balançou a cabeça negativamente e acelerou o passo. Foi então que ela viu Augusto se aproximando, caminhando com passos determinados em sua direção. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo diferente nele hoje. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que a deixou desconfortável. E ele carregava uma pequena caixa colorida nas mãos. "Oi, Sofia", Augusto disse, forçando seu melhor sorriso. "Como você está hoje?" A menina hesitou. Após sua experiência com Helena e a crescente hostilidade da cidade, ela havia desenvolvido uma cautela ainda maior. "Estou bem, Sr. Augusto. Que bom ouvir isso." Ele se aproximou mais, ajoelhando-se para ficar na altura dela. "Sabe, eu tenho pensado muito em nossa última conversa. Acho que talvez tenha sido muito duro com você." Sofia franziu a testa e confusa. A mudança de tom era tão abrupta que parecia falsa. "Por isso", Augusto continuou, estendendo a caixa colorida, "trouxe um presente para você. Um bolinho especial da melhor confeitaria da cidade. Uma criança como você merece algo doce de vez em quando." Os olhos de Sofia se iluminaram involuntariamente. A fome era uma força poderosa e a visão de comida verdadeira, não restos encontrados no lixo, era quase irresistível. Ela estendeu a mão hesitante em direção à caixa. Nesse momento exato, um som de cascos galopando ecoou pela praça. Zeus apareceu correndo em velocidade total, seus olhos fixos na cena que se desenrolava diante da fonte. O cavalo havia percorrido as ruas da cidade, seguindo seu instinto e sua determinação de proteger Sofia. "Zeus?" Augusto se levantou, confuso e irritado. "O que você está fazendo aqui?" Mas Zeus não prestou atenção ao seu dono. Com uma precisão que parecia quase humana, o cavalo correu diretamente em direção a Augusto, empurrando-o com seu peito poderoso. O impacto foi calculado, forte o suficiente para desequilibrar o homem, mas não para machucá-lo gravemente. Augusto cambaleou,
a caixa voando de suas mãos e se espatifando no chão de pedra. O bolinho rolou para fora, quebrando-se em vários pedaços que se espalharam pela calçada. Zeus, que diabos! Augusto gritou, tentando se recompor. Sofia observava a cena com olhos arregalados, sem compreender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo instintivamente que Zeus havia feito algo importante. O cavalo, então, fez algo extraordinário. Ele começou a pisar deliberadamente nos pedaços do bolinho, esmagando-os contra as pedras com uma determinação que parecia quase humana. Seus cascos se moviam com precisão, garantindo que nenhum fragmento permanecesse intacto. "Pare com isso!" Augusto gritou, tentando afastar Zeus dos destroços. "Você está destruindo o presente da menina!" Mas Zeus não parou. Ele continuou pisando e espalhando os pedaços até que não restasse nada além de migalhas irreconhecíveis misturadas com poeira e terra. Sofia se aproximou cautelosamente do cavalo, estendendo a mão para tocar seu focinho macio. "Zeus, por que você fez isso?" O cavalo baixou a cabeça, permitindo o carinho, seus olhos inteligentes encontrando os dela. Havia algo naquele olhar que transmitia uma mensagem clara: "Eu te protegi." Augusto observava a cena com uma mistura de raiva e desespero. Seu plano perfeito havia sido destruído por seu próprio cavalo. Como isso era possível? Como Zeus havia sabido? "E sinto muito, Sofia," ele disse, tentando recuperar a compostura. "Parece que Zeus estava ansioso hoje. Eu trago outro bolinho para você amanhã." "Não precisa, senhor Augusto," Sofia respondeu, ainda acariciando Zeus. "Acho que Zeus não queria que eu comesse aquele bolinho. Ele é muito inteligente." As palavras de Sofia atingiram Augusto como punhaladas. A menina havia começado a suspeitar. Seus olhos, antes apenas curiosos, agora carregavam uma compreensão mais profunda. "Besteira," Augusto murmurou, mas sua voz traía nervosismo. "Cavalos não pensam assim." Zeus levantou a cabeça e olhou diretamente para Augusto. Um olhar que parecia carregar acusação e desafio. Por alguns segundos tensos, homem e animal se encararam em um duelo silencioso de vontades. "Vamos, Zeus," Augusto disse finalmente, tentando pegar as rédeas do cavalo. "Chega de tolices." Mas Zeus se afastou, posicionando-se protetivamente entre Augusto e Sofia. A mensagem era clara: ele não permitiria que seu dono se aproximasse da menina. Augusto percebeu que havia perdido não apenas sua oportunidade, mas também a lealdade de seu próprio cavalo. Com o rosto vermelho de raiva e humilhação, ele se afastou da praça, murmurando ameaças e promessas de que isso não havia terminado. Sofia permaneceu ao lado de Zeus, acariciando sua crina branca. "Obrigada, Zeus," sussurrou. "Você me salvou, não foi?" O cavalo relinchou suavemente, como se confirmasse suas palavras. Naquele momento, Sofia compreendeu que havia encontrado não apenas um protetor, mas um verdadeiro amigo. E Augusto compreendeu que havia subestimado gravemente as forças que se alinhavam contra ele. A guerra havia tomado uma nova dimensão, e agora havia um guerreiro de 4 patas lutando ao lado da pequena heroína. Nos dias que se seguiram ao incidente na praça, uma mudança extraordinária aconteceu na rotina de Sofia. Zeus havia tomado a decisão unilateral de se tornar seu protetor constante, aparecendo em momentos inesperados ao longo do dia, sempre vigilante, sempre alerta para qualquer sinal de perigo. O cavalo havia desenvolvido uma estratégia engenhosa. Durante as manhãs, quando Augusto estava ocupado em sua farmácia ou em reuniões de negócios, Zeus escapava silenciosamente de sua propriedade e vagava pela cidade em busca de Sofia. Ele havia memorizado todos os locais onde ela costumava ficar.
criando uma rota de patrulhamento que garantia sua segurança. Sofia, por sua vez, havia começado a compreender que Zeus não era um cavalo comum. Havia uma inteligência em seus olhos que ia além do instinto animal, uma compreensão das situações que beirava o humano. Ela passou a confiar completamente em seus avisos. Quando Zeus ficava agitado, ela sabia que algo estava errado. "Você entende tudo, não é, Zeus?" sussurrava para ele durante suas conversas silenciosas. "Você sabe que o Sr. Augusto é perigoso." O cavalo sempre respondia baixando a cabeça e permitindo que ela acariciasse seu focinho. Um gesto que havia se tornado seu modo de confirmar que sim, ele compreendia perfeitamente a situação. Enquanto isso, Augusto mergulhava cada vez mais fundo em uma paranoia crescente. A traição de Zeus havia abalado não apenas seus planos, mas sua própria percepção da realidade. Como um animal poderia ter sabido sobre o bolinho envenenado? Como Zeus havia escolhido proteger justamente a pessoa que representava a maior ameaça a seu império? "Preciso de uma nova estratégia", murmurava para si mesmo durante suas caminhadas noturnas pela mansão. "Algo que nem mesmo Zeus possa interferir." Foi então que uma ideia mais sinistra começou a se formar em sua mente. Se não conseguia alcançar Sofia diretamente, talvez pudesse usar o próprio sistema contra ela. Augusto começou a fazer ligações para autoridades locais, plantando sementes de uma narrativa preocupante. Uma criança de rua estava se tornando cada vez mais problemática, possivelmente desenvolvendo distúrbios mentais, representando um perigo para si mesma e para a comunidade. Ela tem falado sobre teorias conspiratórias envolvendo membros respeitáveis da nossa sociedade, disse ao delegado durante uma ligação noturna, claramente sinais de instabilidade mental. "Talvez seja a hora de considerarmos uma intervenção oficial." O delegado, ainda sob a influência das doações generosas de Augusto para os projetos policiais da cidade, concordou em monitorar a situação e considerar medidas mais drásticas, se necessário. Paralelamente, Augusto começou a espalhar rumores sobre o comportamento cada vez mais errático de Zeus. "Meu cavalo está agindo de forma estranha", confabulou com alguns conhecidos. "None, talvez seja a hora de considerar medidas mais rigorosas para controlá-lo." A terceira semana trouxe uma escalada perigosa. Augusto contratou discretamente 2 seguranças particulares, alegando preocupações com a segurança de sua propriedade, mas instruindo-os privadamente a observar uma certa criança de rua que estava causando distúrbios na cidade. Sofia começou a notar que estava sendo observada. Olhos que a seguiam de longe. Figuras que apareciam nos mesmos locais onde ela estava. Uma sensação constante de estar sendo caçada. Zeus também percebeu, ficando ainda mais protetor e agitado. Uma tarde, enquanto Sofia tentava encontrar abrigo em um beco próximo ao mercado, Zeus apareceu correndo, claramente agitado. Ele a empurrou gentilmente, indicando que ela deveria segui-lo. Sem questionar, Sofia obedeceu. Zeus a guiou através de ruas e becos que ela não conhecia, sempre se mantendo nas sombras, evitando as ruas principais. Finalmente, ele parou em uma área abandonada nos arredores da propriedade de Augusto, o mesmo local onde o bolinho havia sido testado nos ratos. "O que você quer me mostrar, Zeus?" Sofia perguntou, confusa. O cavalo a conduziu até uma área específica do terreno, onde os restos do bolinho contaminado ainda eram visíveis. Com seus cascos, ele apontou para os pequenos esqueletos dos ratos que haviam morrido após consumir o veneno. Sofia observou a cena com crescente horror. Mesmo com sua pouca idade, ela conseguiu conectar os pontos. O bolinho que Augusto havia oferecido, a reação de Zeus e agora aquela evidência macabra. Ele
Ele queria me fazer mal de verdade, sussurrou, suas pernas tremendo. Se você não tivesse me protegido, eu estaria... Zeus baixou a cabeça, tocando gentilmente o ombro de Sofia com seu focinho, como se dissesse, mas eu te protegi, e sempre vou proteger. Naquele momento, Sofia tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não podia mais simplesmente fugir ou se esconder. Outras crianças estavam em perigo, e ela era a única pessoa que conhecia a verdade sobre Augusto. Zeus havia lhe mostrado a evidência. Agora ela precisava encontrar uma maneira de usá-la. Zeus, ela disse, olhando diretamente nos olhos inteligentes do cavalo, nós precisamos contar para alguém, precisamos encontrar uma pessoa que acredite em nós. O cavalo relinchou baixinho, como se estivesse concordando com o plano. Mas enquanto eles planejavam sua próxima jogada, não sabiam que estavam sendo observados de longe. Um dos seguranças contratados por Augusto havia conseguido segui-los, fotografando toda a cena com uma câmera de longo alcance. Naquela noite, Augusto recebeu as fotografias e um relatório detalhado. Suas mãos tremiam de raiva enquanto ele via as imagens de Sofia e Zeus no local onde havia testado o veneno. Ela está colhendo evidências, murmurou, seus olhos brilhando com uma fúria perigosa. E Zeus está ajudando-a. Era hora de medidas mais drásticas. Se nem o veneno, nem a manipulação social haviam funcionado, Augusto precisaria usar todo o seu poder e influência para neutralizar a ameaça de uma vez por todas. A guerra silenciosa estava prestes a se tornar um confronto aberto, e Sofia e Zeus estavam no centro da tempestade que se aproximava. Eles haviam descoberto a verdade, mas agora precisavam sobreviver tempo suficiente para compartilhá-la com o mundo. A quarta semana trouxe uma mudança aterrorizante na atmosfera de Vale Sereno. Augusto havia mobilizado todos os seus recursos e influência para criar uma armadilha que seria impossível de escapar. Durante uma reunião secreta em sua mansão, ele delineou seu plano final para um grupo seleto de aliados, homens que deviam favores, cargos ou financiamentos a ele. A situação da criança de rua se tornou insustentável, declarou Augusto, sua voz carregada de autoridade falsa. Ela representa um perigo real para nossa comunidade. Tem mostrado sinais de instabilidade mental severa, criando fantasias delirantes sobre cidadãos respeitáveis. O delegado, o diretor da assistência social e 2 vereadores acenaram em concordância. Todos sabiam que contradizer Augusto significava perder posições, financiamentos e influência. Proponho que ela seja institucionalizada para seu próprio bem, continuou Augusto. Há uma excelente instituição para crianças problemáticas a 200 quilômetros daqui. Lá ela receberá o cuidado adequado, longe de influências perturbadoras. O diretor da assistência social limpou a garganta nervosamente. Senhor Monteiro, para uma institucionalização compulsória, precisaríamos de evidências de perigo iminente, ou as evidências existem. Augusto interrompeu, colocando uma pasta sobre a mesa. Fotografias dela invadindo propriedade privada, relatórios de comportamento errático, testemunhas de suas acusações infundadas contra mim. As fotografias mostradas eram as que seus seguranças haviam tirado de Sofia no terreno abandonado, mas apresentadas fora de contexto, faziam parecer que ela estava causando vandalismo ou comportando-se de forma suspeita. Enquanto isso, Sofia e Zeus passavam por momentos cada vez mais difíceis. A vigilância constante havia tornado quase impossível para ela encontrar comida ou abrigo seguro. Os seguranças apareciam onde quer que ela fosse, sempre de longe, sempre observando, criando uma sensação de cerco que estava afetando profundamente seu estado emocional. Zeus, sussurrou ela durante uma tarde,
Escondida sob uma ponte nos arredores da cidade, eu estou com medo. Sinto que não há lugar seguro para nós. O cavalo se aproximou, baixando a cabeça para que ela pudesse abraçar seu pescoço. Na presença de Zeus, Sofia sempre encontrava uma calma momentânea. Uma sensação de que não estava completamente sozinha no mundo. Foi nesse momento que Zeus tomou uma decisão extraordinária. Ele sabia, com sua inteligência aguçada, que precisavam de ajuda externa, alguém de fora do círculo de influência de Augusto. O cavalo começou a guiar Sofia para fora dos limites da cidade, em direção à estrada principal que conectava Vale Sereno com outras cidades. "Para onde estamos indo, Zeus?" Sofia perguntou, confusa, mas confiando completamente em seu protetor. Durante horas, eles caminharam pela estrada. Zeus sempre alerta para qualquer sinal de perseguição. O cavalo parecia ter um destino específico em mente, movendo-se com determinação crescente. Quando o sol começou a se pôr, eles chegaram a um pequeno posto de gasolina na beira da estrada, onde um jovem jornalista havia parado para abastecer seu carro. Marcos Silva trabalhava para um jornal da capital e estava retornando de uma matéria sobre desenvolvimento rural quando notou a cena inusitada. Uma menina pequena caminhando ao lado de um magnífico cavalo branco. "Oi, pequena", Marcos chamou, aproximando-se cautelosamente. "Você está bem? Está sozinha aqui?" Sofia olhou para Zeus, que permaneceu calmo, como se aprovasse a aproximação daquele estranho. Havia algo diferente naquele homem. Seus olhos carregavam curiosidade genuína, não a desconfiança ou julgamento que ela havia se acostumado a ver. Eu e Zeus estamos fugindo", ela disse simplesmente, decidindo confiar em sua intuição. "Fugindo? De quê?" Pela primeira vez em semanas, Sofia encontrou alguém que parecia disposto a escutar sem julgar. Marcos sentou-se no chão para ficar na altura dela, demonstrando uma paciência genuína enquanto ela contava sua história, desde a conversa que ouvira entre Augusto e Ricardo, até a tentativa de envenenamento e a perseguição constante. Marcos escutou cada palavra com atenção crescente. Como jornalista investigativo, ele havia desenvolvido um instinto para detectar verdades escondidas, e tudo em Sofia, sua sinceridade, os detalhes específicos, a conexão com o cavalo, indicava que ela estava falando a verdade. "E Sofia", ele disse quando ela terminou, "essa é uma acusação muito séria. Você entende que estamos falando sobre tentativa de fazer mal a crianças?" "Eu sei que é sério", ela respondeu com uma maturidade que partiu o coração de Marcos. "Por isso, eu não posso parar de tentar contar para alguém." Marcos pegou seu telefone e começou a fazer algumas ligações discretas. Como jornalista experiente, ele sabia como verificar informações sem alertar os envolvidos. Suas fontes na capital confirmaram rumores sobre irregularidades na indústria farmacêutica de cidades pequenas, casos suspeitos de dependência medicamentosa em crianças. "Sofia", Marcos disse finalmente, "eu acredito em você e vou te ajudar a expor a verdade." Naquele momento, Zeus relinchou suavemente, como se soubesse que finalmente haviam encontrado o aliado que precisavam. Mas enquanto eles planejavam seus próximos passos, de volta a Vale Sereno, Augusto recebia a informação de que Sofia havia desaparecido da cidade. Seus seguranças haviam perdido o rastro dela e de Zeus. "Encontrem-na", rugiu Augusto, sua compostura finalmente se desfazendo completamente. "Ela não pode ter ido longe. Uma criança e um cavalo não podem simplesmente sumir." A caçada havia se intensificado, mas agora Sofia tinha algo que não tinha antes: um aliado adulto com poder para investigar e expor a verdade.
A batalha final estava prestes a começar, e pela primeira vez as chances pareciam estar se equilibrando. Zeus havia mais uma vez provado sua inteligência extraordinária, guiando Sofia exatamente para onde ela precisava estar. Agora, restava saber se seria tarde demais para impedir os planos sinistros de Augusto ou se a verdade finalmente triunfaria sobre a corrupção e o poder. Marcos Silva havia passado a noite inteira trabalhando. Em uma pequena pousada nos arredores de Vale Sereno, ele havia transformado seu quarto em um centro de operações improvisado, com documentos espalhados pela cama, laptop aberto e telefone constantemente em uso. Sofia dormia em uma cama auxiliar, finalmente descansando com segurança após semanas de terror, enquanto Zeus aguardava pacientemente no pequeno quintal da pousada. Nas primeiras horas da manhã, Marcos já havia conseguido informações perturbadoras. Suas fontes na capital confirmaram um padrão suspeito. Várias cidades pequenas haviam relatado aumentos inexplicáveis em casos de dependência medicamentosa infantil, sempre envolvendo farmácias locais de grande influência. Sofia, ele a acordou gentilmente quando o sol nasceu. Preciso que você me conte tudo novamente, mas desta vez vou gravar. Cada detalhe pode ser importante. A menina, ainda sonolenta, mas determinada, repetiu sua história com uma precisão impressionante. Marcos notou que cada vez que ela contava os eventos, os detalhes permaneciam consistentes, um sinal claro de que ela estava dizendo a verdade. Após gravar o depoimento, Marcos tomou uma decisão ousada. Sofia, vou precisar voltar para Vale Sereno e investigar pessoalmente. Mas você vai ficar aqui, segura, com a dona da pousada. Ela é uma mulher boa e vai cuidar de você. E Zeus? Sofia perguntou preocupada. Zeus também fica aqui. Na verdade, Marcos sorriu, acho que ele é evidência viva. Um cavalo que protege uma criança contra seu próprio dono? Isso é uma história extraordinária. Marcos retornou a Vale Sereno, fingindo ser um jornalista interessado em fazer uma matéria sobre cidades prósperas do interior. Sua primeira parada foi estratégica, a farmácia de Augusto. Ele precisava ver o homem pessoalmente, avaliar suas reações e, se possível, obter evidências. Senhor Monteiro, Marcos se apresentou na farmácia. Sou jornalista de São Paulo. Estou fazendo uma série sobre empreendedores exitosos em cidades pequenas. Ouvi falar muito sobre seu trabalho. Augusto, sempre sedento por reconhecimento, recebeu Marcos com entusiasmo. Durante a entrevista, o jornalista fez perguntas aparentemente inocentes, mas cuidadosamente planejadas para provocar reações reveladoras. E ouvi dizer que o senhor tem muito sucesso com medicamentos infantis, Marcos comentou casualmente. As crianças da cidade são bem saudáveis? Por uma fração de segundo, algo passou pelos olhos de Augusto. Um lampejo de nervosismo que Marcos, treinado para ler pessoas, captou imediatamente. Sim, sim. Sempre me preocupo especialmente com a saúde das crianças. Augusto respondeu, mas sua voz carregava uma tensão quase imperceptível. Marcos também percebeu algo estranho no comportamento de Augusto quando perguntou sobre seu cavalo. Ouvi dizer que o senhor tem um cavalo magnífico, Zeus, não é? A reação foi dramática. Augusto ficou visivelmente perturbado, suas mãos tremendo ligeiramente. Zeus? Sim, bem. Ele tem se comportado de forma estranha ultimamente. Problemas de saúde, talvez. Após a entrevista, Marcos visitou discretamente algumas famílias da cidade, sempre se apresentando como um jornalista interessado em histórias de comunidade. O que descobriu foi alarmante. Pelo menos 15 crianças haviam desenvolvido dependências inexplicáveis de medicamentos comprados na farmácia de Augusto. Os pais, desesperados, gastavam fortunas em remédios que pareciam nunca resolver completamente os problemas de saúde de seus filhos.
Minha filha tinha uma tosse simples, contou uma mãe, lágrimas nos olhos. Mas depois que começou a tomar o xarope do Sr. Augusto, parece que a tosse sempre volta. Já gastamos mais de R$ 1.000 em medicamentos este mês. Marcos também descobriu algo ainda mais perturbador. Várias famílias mencionaram que suas crianças desenvolveram sintomas estranhos após medicações prescritas por Augusto, irritabilidade, ansiedade, necessidade crescente de mais medicação. Durante a tarde, Marcos procurou Helena Santos, a professora que Sofia havia mencionado. Encontrou-a na escola, visivelmente abatida e preocupada. Professora Helena, Marcos se apresentou. Sou jornalista e estou investigando algumas questões relacionadas à saúde infantil na cidade. Helena hesitou, mas algo na sinceridade de Marcos a encorajou a falar. Você soube alguma coisa sobre Sofia? Aquela menina pequena que eu a encontrei. Marcos disse gentilmente. Ela está segura. E me contou sobre você, sobre como tentou ajudá-la. Helena desabou em lágrimas. Eu queria ter sido mais corajosa. Eu sabia que ela estava falando a verdade. Mas você pode ajudar agora, Marcos disse. Me conte tudo o que você sabe. Helena relatou não apenas sua experiência com Sofia, mas também suas observações como professora. O aumento preocupante de problemas de saúde entre seus alunos, sempre envolvendo medicamentos da farmácia de Augusto, e a pressão política que havia sofrido para abandonar a menina. Enquanto Marcos conduzia sua investigação em outro local da cidade, Augusto estava tendo o pior dia de sua vida. A ausência de Zeus havia sido notada por toda a propriedade, e ele suspeitava que o cavalo estava com Sofia. Pior ainda, o desaparecimento da menina havia frustrado seus planos de institucionalização. Senhor Monteiro, um de seus seguranças relatou nervosamente. Há um jornalista na cidade fazendo perguntas sobre medicamentos infantis. Ele disse que está trabalhando em uma matéria sobre saúde comunitária. O sangue de Augusto gelou. Um jornalista investigativo era exatamente o que ele mais temia. Se Sofia havia conseguido contatar a imprensa, descubram tudo sobre esse jornalista, ordenou friamente. Quem ele é, para quem trabalha, onde está hospedado. Agora, a corrida contra o tempo havia começado. Marcos precisava reunir evidências suficientes antes que Augusto descobrisse a extensão de sua investigação. Enquanto Augusto precisava encontrar uma maneira de neutralizar a ameaça antes que sua rede de corrupção fosse exposta. Naquele final de tarde, Marcos retornou à pousada com uma pasta cheia de evidências preliminares. Sofia o aguardava ansiosamente, com Zeus ao seu lado. Conseguiu descobrir alguma coisa? Ela perguntou com esperança. Marcos se ajoelhou diante dela, seus olhos brilhando com determinação. Sofia, você estava certa sobre tudo, e amanhã vamos fazer com que o mundo inteiro saiba a verdade. Mas nenhum deles sabia que Augusto já havia descoberto onde estavam hospedados e que estava planejando sua jogada final e mais desesperada. A madrugada trouxe consigo uma tensão palpável no ar. Marcos havia passado a noite organizando todas as evidências que coletara, preparando um dossiê completo que seria enviado simultaneamente para seu jornal, autoridades da capital e órgãos de saúde federais. Sofia dormia inquieta, como se pressentisse que algo decisivo estava prestes a acontecer. Zeus, por sua vez, demonstrava uma agitação crescente. O cavalo caminhava em círculos no pequeno quintal da pousada, seus ouvidos constantemente alertas, como se captasse sons que os humanos não conseguiam perceber. Sua intuição animal detectava o perigo que se aproximava. Por volta das 5 da manhã, quando a cidade ainda estava mergulhada na escuridão, 2 carros pretos se aproximaram silenciosamente da pousada.
Augusto havia mobilizado seus recursos finais, 6 homens contratados, incluindo seguranças particulares e alguns capangas locais que deviam favores a ele. Seu plano era simples e desesperado: sequestrar Marcos e Sofia antes que pudessem divulgar suas descobertas. Lembrem-se, Augusto sussurrou para seus homens, o jornalista precisa desaparecer e a menina será transferida para uma instituição distante hoje mesmo. Não pode haver testemunhas ou evidências. Zeus foi o primeiro a detectar a presença dos intrusos. O cavalo começou a relinchar alto, um som que imediatamente acordou Marcos. Treinado para situações de perigo durante suas investigações, o jornalista reconheceu instantaneamente que algo estava errado. Sofia. Acorde! Marcos sussurrou urgentemente, sacudindo a menina gentilmente. Precisamos sair daqui agora! Sofia despertou imediatamente, seus instintos de sobrevivência desenvolvidos nas ruas, fazendo-a compreender a gravidade da situação sem necessidade de explicações. É o senhor Augusto? Perguntou, já se levantando. Provavelmente, vista isso rapidamente, Marcos disse, entregando-lhe uma jaqueta. Pegue minha mochila, tem todas as evidências que coletamos. Enquanto isso, os homens de Augusto cercavam a pousada. Eles haviam subestimado apenas um fator: Zeus. O cavalo, percebendo o perigo iminente para Sofia, tomou uma decisão que mudaria tudo. Com um relincho ensurdecedor que ecoou pela madrugada silenciosa, Zeus quebrou a cerca frágil do quintal e correu em direção aos intrusos. Sua presença súbita e imponente causou confusão instantânea entre os homens, que não esperavam enfrentar um animal de grande porte e claramente agitado. "Peguem o cavalo!" gritou um dos seguranças, mas Zeus era mais inteligente e ágil do que imaginavam. O cavalo se posicionou estrategicamente entre os homens e a pousada, criando uma barreira viva que deu a Marcos e Sofia alguns minutos preciosos para escapar pela saída dos fundos. "Para onde vamos?" Sofia perguntou, correndo ao lado de Marcos, através de um pequeno bosque atrás da pousada. "Para a delegacia da cidade vizinha. Eles não podem ter influência lá também", Marcos respondeu, ofegante. Mas Augusto havia previsto essa possibilidade. Ele próprio estava esperando na estrada que levava à cidade vizinha, com 2 de seus homens mais confiáveis. Quando viu Marcos e Sofia emergirem do bosque, um sorriso cruel se formou em seus lábios. "Fim da linha", murmurou, saindo do carro. Marcos parou abruptamente quando viu Augusto bloqueando o caminho. "Sofia, fique atrás de mim", sussurrou. "Senhor Silva", Augusto disse com uma calma falsa, "parece que o senhor se envolveu em assuntos que não compreende completamente." "Eu compreendo perfeitamente", Marcos respondeu, mantendo-se firme. "Sei exatamente quem você é e o que tem feito." "Bobagens de uma criança problemática", Augusto retrucou, mas sua voz traía nervosismo. "Tem uma menina com distúrbios mentais que infelizmente conseguiu convencer um jornalista crédulo. Tenho evidências, Monteiro, depoimentos de pais, análises de padrões de dependência, registros financeiros. Sua rede está exposta." O rosto de Augusto endureceu. "Evidências podem desaparecer, testemunhas podem ser desacreditadas. E jornalistas, bem... Jornalistas, às vezes, sofrem acidentes durante suas investigações." Foi nesse momento que um som familiar ecoou pela estrada. O galope rápido de Zeus. O cavalo havia conseguido se livrar dos homens na pousada e seguira o rastro de Sofia, demonstrando mais uma vez sua inteligência e lealdade extraordinárias. Zeus apareceu correndo em velocidade máxima, seus olhos fixos em Augusto com uma fúria que parecia quase humana. O cavalo havia testemunhado toda a crueldade de seu dono. Havia visto as tentativas de fazer mal a Sofia
e agora sua paciência havia chegado ao fim. Zeus, não! Augusto gritou, mas era tarde demais. O cavalo não atacou fisicamente, mas sua presença imponente e claramente hostil fez os homens de Augusto recuarem instintivamente. Zeus se posicionou protetivamente na frente de Sofia e Marcos. Relinchou alto em desafio direto a Augusto. Até seu próprio cavalo sabe que tipo de homem você é, Marcos disse, sua voz carregada de desprezo. Foi nesse momento crucial que luzes de sirenes começaram a aparecer no horizonte. A dona da pousada, acordada pelos gritos e pela confusão, havia ligado para a polícia da cidade vizinha, relatando uma situação de perigo envolvendo uma criança. Acabou, Monteiro, Marcos disse, ao ver as viaturas se aproximando. Suas influências não chegam até aqui, e eu já enviei todas as evidências para a capital. Augusto olhou ao redor. Percebendo que estava encurralado, seus homens começaram a se dispersar, não dispostos a enfrentar autoridades por alguém que estava claramente perdendo poder. Até mesmo Zeus, o animal que havia servido fielmente por anos, estava contra ele. Isso não acabou, Augusto murmurou, mas sua voz já carregava a derrota. Para você, acabou sim, Sofia disse, saindo de trás de Marcos pela primeira vez em semanas, sem medo. As crianças vão ficar seguras agora. Quando as viaturas chegaram, encontraram uma cena surreal. Um homem poderoso cercado por evidências de sua própria corrupção, um jornalista com um dossiê completo de provas, uma menina corajosa que havia arriscado tudo pela verdade e um cavalo magnífico que havia escolhido proteger a inocência contra a maldade. A verdade finalmente havia triunfado, mas a jornada de Sofia estava apenas começando uma nova fase. Os dias que se seguiram ao confronto final trouxeram uma transformação completa em Vale Sereno. A prisão de Augusto Monteiro havia mandado ondas de choque por toda a cidade, mas também trouxe um alívio palpável para muitas famílias que, sem saber, haviam sido vítimas de seu esquema cruel. Marcos trabalhava incansavelmente para garantir que toda a verdade viesse à tona. Seu dossiê havia chegado às mãos das autoridades federais, que imediatamente iniciaram uma investigação completa na farmácia de Augusto. O que descobriram superou até mesmo as expectativas mais sombrias. Centenas de medicamentos infantis haviam sido sistematicamente adulterados com substâncias que criavam dependência, afetando mais de 200 crianças apenas em Vale Sereno. Sofia, agora sob proteção oficial, prestou seu depoimento para uma equipe especializada em crimes contra crianças. Mesmo enfrentando advogados intimidadores contratados por Augusto, ela manteve sua história com uma consistência e coragem que impressionaram todos os presentes. A pequena Sofia demonstrou uma bravura extraordinária, comentou a delegada responsável pelo caso. Sem sua coragem de falar a verdade, centenas de crianças continuariam sofrendo em silêncio. Zeus, o herói de 4 patas, também se tornou parte essencial do processo. Veterinários especialistas foram chamados para avaliar o comportamento excepcional do cavalo, confirmando que sua inteligência e lealdade iam muito além do comum. O animal foi oficialmente reconhecido como evidência viva da crueldade de Augusto. Um cavalo que havia rejeitado seu próprio dono para proteger uma criança inocente. Helena Santos foi uma das primeiras pessoas a visitar Sofia após a resolução do caso. A professora chegou com lágrimas nos olhos e um pedido sincero de perdão. Sofia, querida, Helena disse, ajoelhando-se diante da menina. Eu sinto muito por não ter sido corajosa o suficiente para te proteger quando você mais precisava. Sofia, com a sabedoria que apenas as crianças que passaram por grandes provações possuem, tomou as mãos de Helena entre as suas. Professora Helena,
A senhora fez o que podia. A senhora tem que cuidar de muitas crianças na escola. Eu entendo, mas você não deveria ter que entender, Helena sussurrou, ecoando as palavras que havia dito semanas antes. Uma criança deveria ser protegida, não ter que ser corajosa sozinha. Mas eu não estava sozinha, Sofia sorriu, olhando pela janela onde Zeus pastava tranquilamente no jardim do abrigo temporário onde estava hospedada. Eu tinha Zeus, e depois encontrei o Marcos, e no final, a verdade sempre aparece. Não é? A investigação revelou que Ricardo, o homem que havia participado da conversa inicial, era, na verdade, um funcionário relutante que havia sido chantageado por Augusto. Quando percebeu que seu chefe havia sido exposto, Ricardo colaborou completamente com as autoridades, fornecendo evidências cruciais sobre o funcionamento interno do esquema. Eu queria sair há meses, confessou Ricardo durante seu depoimento, mas Augusto ameaçava minha família, meu emprego. Quando vi aquela menina pequena tendo a coragem de enfrentá-lo, percebi que eu também precisava encontrar coragem. O impacto do caso se estendeu muito além de Vale Sereno. A história de Sofia e Zeus se espalhou por todo o país, inspirando mudanças na legislação sobre medicamentos infantis e criando protocolos mais rigorosos para farmácias locais. Marcos escreveu uma série de artigos que foram publicados nacionalmente, sempre destacando a coragem extraordinária de uma menina de 6 anos que se recusou a ficar calada diante da injustiça. As famílias afetadas pelos medicamentos adulterados começaram a processar a farmácia de Augusto. Muitas crianças precisaram de tratamento médico especializado para superar as dependências artificialmente criadas, mas com o apoio adequado, todas estavam se recuperando gradualmente. A farmácia foi fechada permanentemente. E todos os medicamentos foram confiscados para análise. As autoridades descobriram um laboratório clandestino nos fundos do estabelecimento, onde Augusto produzia as substâncias viciantes que adicionava aos remédios infantis. Dona Carmen, a confeiteira, ficou chocada ao descobrir que seus bolinhos haviam sido usados como arma. Se eu soubesse que aquele homem terrível ia usar minha comida para fazer mal a uma criança, disse entre lágrimas, nunca teria vendido nada para ele. A comunidade de Vale Sereno gradualmente começou a lidar com a culpa coletiva de ter duvidado de Sofia. Muitas pessoas que haviam virado as costas para ela durante as semanas difíceis procuraram maneiras de pedir desculpas e oferecer apoio. Senhor Manuel, o padeiro, foi um dos primeiros, Sofia, disse ele quando a encontrou brincando no jardim do abrigo. Eu sinto muito por ter duvidado de você. Você é a criança mais corajosa que já conheci. Está tudo bem, Senhor Manuel. Sofia respondeu com sua generosidade característica. Todo mundo estava com medo. O Sr. Augusto era muito poderoso. Mas você, uma menina tão pequena, não teve medo de enfrentá-lo. Eu tive medo, sim, Sofia admitiu. Mas às vezes a gente tem que fazer a coisa certa mesmo com medo, especialmente quando outras pessoas precisam de ajuda. Zeus se tornou uma celebridade local. Crianças vinham de toda a região para conhecer o cavalo-herói que havia protegido Sofia. O animal parecia compreender sua nova posição, sempre gentil com as crianças, mas mantendo uma dignidade especial que todos respeitavam. As autoridades trabalharam para encontrar uma família adequada para adotar Sofia. Várias famílias se candidataram, mas uma em particular chamou a atenção. Os Silva, pais de Marcos, que haviam se apaixonado pela menina corajosa durante as visitas do filho. Gostaríamos muito de cuidar de Sofia,
disse a senhora Silva. Uma criança com tamanha coragem e bondade merece todo o amor que podemos oferecer. Quando Sofia soube da possibilidade, seus olhos brilharam de esperança. Eu posso visitar Zeus sempre? Foi sua primeira pergunta. Zeus vai vir conosco. Marcos sorriu. Vocês dois são uma equipe. Não podemos separar os heróis. Augusto Monteiro foi condenado a 15 anos de prisão por envenenamento, negligência criminosa, tentativa de homicídio e corrupção. Sua fortuna foi confiscada para ressarcir as famílias afetadas e financiar programas de proteção infantil. Durante o julgamento, quando teve a oportunidade de falar, Sofia demonstrou uma vez mais sua maturidade excepcional. Eu não quero que o Sr. Augusto seja machucado. Só quero que ele aprenda que fazer mal para as crianças está muito errado e que outras crianças fiquem seguras. A justiça havia prevalecido. Mas mais importante ainda, a coragem de uma menina pequena havia salvado centenas de vidas e transformado uma comunidade inteira. O mal havia sido exposto, os culpados punidos e as vítimas finalmente receberiam a proteção e o cuidado que mereciam desde o início. 6 meses depois dos eventos que mudaram Vale Sereno para sempre, a cidade despertava para um novo amanhecer. As ruas de pedra, antes cenário de medo e conspiração, agora ecoavam com o som de crianças brincando livremente, suas risadas cristalinas preenchendo o ar matinal com uma alegria que havia estado ausente por muito tempo. Sofia acordou em sua nova casa, um lar verdadeiro pela primeira vez em sua vida. O quarto, pintado de azul claro, tinha uma cama macia, estantes cheias de livros coloridos e uma janela grande que dava vista para o jardim onde Zeus pastava tranquilamente. A menina, agora com 7 anos, havia crescido não apenas em idade, mas em confiança e serenidade. Bom dia, Zeus! Ela chamou da janela e o magnífico cavalo branco levantou a cabeça, relinchou suavemente e trotou em direção à casa. A conexão especial entre eles permanecia tão forte quanto sempre. Um vínculo forjado na adversidade e fortalecido pelo amor mútuo. Dona Maria Silva, sua mãe adotiva, entrou no quarto com um sorriso caloroso. Bom dia, minha querida. Dormiu bem? Dormi sim, mamãe Maria, Sofia respondeu, ainda se maravilhando com a facilidade natural com que a palavra mamãe saía de seus lábios. Zeus também dormiu bem. Ele sempre dorme melhor quando sabe que estou segura. Durante o café da manhã, Marcos chegou para sua visita semanal. Agora não era apenas o jornalista que havia ajudado a expor a verdade. Era oficialmente o irmão mais velho de Sofia, parte da família que havia se formado através de circunstâncias extraordinárias. Como está minha irmãzinha favorita? Marcos perguntou, abraçando Sofia afetuosamente. Estou bem e tenho novidades, Sofia disse, seus olhos brilhando de entusiasmo. A professora Helena disse que eu posso ajudar na escola nova. Helena Santos havia se tornado diretora de uma nova escola especializada em apoio a crianças em situação de vulnerabilidade. Com o financiamento obtido através das indenizações do caso de Augusto, a instituição oferecia não apenas educação, mas apoio psicológico e social para famílias necessitadas. Sofia vai ser nossa pequena embaixadora, Helena havia explicado para a família Silva. Ela tem uma capacidade única de compreender e ajudar outras crianças que passaram por dificuldades. Após o café, Sofia e Zeus caminharam pelas ruas que um dia haviam sido seu campo de batalha. Agora, as mesmas pessoas que antes a olhavam com desconfiança, a cumprimentavam com carinho e respeito. Dona Carmen sempre reservava um bolinho especial para ela. Senhor Manuel a chamava de nossa pequena heroína, e até mesmo o delegado local a tratava com uma deferência especial.
Na praça central, onde tudo havia começado com uma pergunta inocente que mudou tudo, foi erguido um pequeno monumento, não para celebrar a vitória sobre o mal, mas para lembrar a importância de ouvir e proteger as crianças. A placa simples dizia: "A coragem dos pequenos que falam a verdade e aos que escolhem escutá-los." Sofia parou diante do monumento e sorriu. "Zeus, você lembra quando tínhamos medo de vir aqui?" O cavalo baixou a cabeça, tocando gentilmente o ombro da menina com seu focinho. Era seu jeito de dizer que se lembrava, mas que agora eles estavam seguros. Durante a tarde, Sofia visitou algumas das crianças que haviam sido afetadas pelos medicamentos de Augusto. Como parte de seu programa de apoio na escola de Helena, ela havia se tornado uma amiga especial para essas crianças, alguém que verdadeiramente compreendia o que significava estar em perigo e encontrar esperança. "Sofia", disse Pedrinho, um menino de 5 anos que ainda estava se recuperando da dependência forçada, "você acha que eu vou ficar bem?" "Eu tenho certeza", Sofia respondeu, sentando-se ao lado dele no jardim da escola. "Sabe por quê? Porque pessoas boas estão cuidando de você agora, e pessoas boas sempre ajudam as crianças a ficarem bem. Como Zeus ajudou você. Exatamente como Zeus me ajudou. Às vezes a ajuda vem de lugares que a gente não espera, mas sempre vem." No final do dia, enquanto o sol se punha sobre Vale Sereno, Sofia estava no jardim de sua casa, escovando a crina brilhante de Zeus. Era um ritual diário que ambos apreciavam, um momento de conexão silenciosa que os tranquilizava. "Zeus", ela sussurrou, "você sabia que íamos vencer desde o começo?" O cavalo permaneceu imóvel, permitindo o carinho, seus olhos sábios refletindo uma compreensão que ia além das palavras. "Eu acho que você sabia. Acho que você sempre soube que as pessoas boas são mais fortes que as pessoas más, mesmo quando não parece." Marcos se aproximou, carregando sua câmera. "Posso tirar uma foto de vocês dois? Para o livro que estou escrevendo sobre nossa aventura." Sofia sorriu, abraçando o pescoço de Zeus. "Claro, mas não somos nós os heróis da história, não? Então quem são?" "Todas as pessoas que escolheram acreditar na verdade. Todas as pessoas que decidiram proteger as crianças. Todas as pessoas que aprenderam que às vezes as coisas mais importantes vêm em embalagens pequenas." Enquanto Marcos fotografava, Sofia olhou para Zeus e depois para a cidade que se estendia diante deles. Vale Sereno havia sido transformada não apenas pela exposição da verdade, mas pela lembrança de que cada criança merece ser ouvida, protegida e amada. A história de uma menina pequena e um cavalo corajoso havia se tornado mais do que um conto de justiça. Havia se tornado um lembrete de que a inocência, quando combinada com coragem, pode mover montanhas e transformar mundos. Naquela noite, enquanto Sofia adormecia em sua cama segura e confortável, Zeus permanecia no jardim, guardião silencioso dos sonhos pacíficos de sua pequena amiga. A escuridão não era mais ameaçadora. Era simplesmente o manto suave que protegia o sono daqueles que haviam lutado pela luz e vencido. O mal havia sido derrotado não pela força ou pelo poder, mas pela verdade simples falada por uma voz pequena que se recusou a se calar. E nessa vitória da inocência sobre a corrupção, Vale Sereno encontrou não apenas justiça, mas redenção. A vida de Sofia havia começado de novo, cercada de amor, proteção e propósito. Zeus permanecia ao seu lado, fiel como sempre, pronto para protegê-la em qualquer aventura que o futuro pudesse trazer. E no silêncio da noite, se alguém prestasse atenção suficiente, poderia ouvir o eco suave de uma verdade simples.
Às vezes, os maiores heróis têm os corações mais puros, independentemente de sua idade ou espécie.